Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que bênção. Nesse momento, você vai abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Quero agradecer às pessoas que nos visitam. Sejam muito bem-vindas em nosso meio. Isaías, capítulo de número 6, enquanto a irmã Vitória projeta para mim, mais uma vez o tema do qual nessa noite nós vamos discorrer. Isaías, capítulo de número 6, a princípio, leremos somente o versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o versículo de número 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque nessa noite, mais uma vez, estamos na Tua presença, sedentos por compreender a Tua palavra e nos alimentarmos espiritualmente. Rogamos para que todas as pessoas que neste recinto sagrado se encontram, possam ser nutridas pelas Escrituras Sagradas e abençoadas pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê compreensão dessa grande missão que o Senhor nos deu, porque todos nós, distintamente, temos um chamado e precisamos cumpri-lo. Oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. No domingo passado, nós pregamos sobre esse tema, uma resposta ao amor de Deus. Porque o tema da campanha é justamente Ele nos amou. E no primeiro domingo atrasado, nós falamos sobre as expressões ou os efeitos do amor de Deus em nossa vida. E compreendemos que por causa do seu amor, nós fomos justificados. Na semana passada, nós pregamos uma resposta ao amor de Deus. E nós falamos sobre a necessidade de amarmos o próximo, porque há uma forma coerente de respondermos ao amor de Deus, seria justamente amando. E nós falamos sobre as características do amor que nós temos a Deus, e que nós só podemos amar a Deus amando os nossos semelhantes. Hoje eu gostaria de começar pensando nessa temática. Por isso a temática Uma Resposta ao Amor de Deus, parte 2. E a minha tentativa é mostrar, a partir desse texto, quais são as formas que nós podemos dizer para Deus, a partir das nossas vidas, que nós o amamos. No texto de hoje à noite, Isaías capítulo 6, versículo 8, o texto diz que há uma pergunta de Deus. E toda pergunta exige uma resposta. E a pergunta é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías prontamente se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque essa é a resposta mais coerente que nós podemos dar ao chamado de Deus. A questão não é se Deus tem um chamado para as nossas vidas. A questão é qual vai ser a nossa resposta diante do chamado que Ele tem para nós. Isaías disse: eis-me aqui, pode me enviar. Porque se eu quero responder o teu amor, é valorizando justamente aquilo que o Senhor valorizou. E se o Senhor morreu por vidas, então disse Isaías: eis-me aqui, me envia para essas vidas. De maneira que eu só posso dizer que amo a Deus valorizando aquilo que Deus valorizou. E eu não posso dizer que estou preocupado com a obra de Deus se eu disser não para os chamados que Deus vai me fazer no decorrer da minha existência. Todos nós
distintamente, individualmente, dentro das nossas próprias realidades, condições de vida, nós temos que responder aos chamados que Deus vai nos fazer. À luz da Bíblia, ele chama criança, ele chama idoso, ele chama mulher, ele chama homem, ele chama casados e ele chama solteiros. Então, todas esse tipo de pessoas, à luz das Escrituras, nós vamos perceber que Deus foi chamando eles. E cada um daqueles que disseram para Deus, pode me enviar, eu estou à tua disposição, foram instrumentos das mãos de Deus para que dentro das suas realidades dissessem para Deus, eu te amo, e dissessem isso cumprindo a missão que Deus havia lhes dado. O texto que nós olhamos, ele tem um começo, e eu queria então trabalhar dentro dessa temática a partir do versículo 1 do capítulo 6. Nós vamos fazer 3 divisórias e analisarmos aqui esse texto como um todo, até chegar ao versículo 8. Então a primeira lição que eu encontro está justamente do versículo 1 a 4, que é justamente uma visão clara do governo divino. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as outras 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Pensemos um pouco sobre o texto. O texto tem algumas informações importantes, porque a Bíblia começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias. Uzias era um grande rei de Israel, que com 16 anos de idade começou a reinar, e reinou até os seus 52 anos. A maioria das coisas que ele tinha feito eram coisas muito boas, mas a Bíblia diz que ele envaideceu o seu coração, em 2 Crônicas, capítulo 26, e começou a achar-se muito grande. O orgulho tomou conta do seu coração por causa da grandeza e do esplendor do seu reino. A Bíblia diz que o orgulho dele não caiu com bons olhos diante de Deus, e Deus decidiu punir o rei Uzias por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. E a Bíblia diz então que Deus o puniu com uma lepra. Essa lepra se agravou e levou o rei Uzias à morte. Ele morreu no ano 740 a.C. Agora é muito interessante você observar, porque Uzias tinha um grau de parentesco muito próximo com Isaías, que é o profeta que escreveu esse livro. Isaías era sobrinho do rei Uzias. Logo, nós encontramos aqui um cenário de luto. Quando o rei Uzias morre, o texto diz que Isaías, enlutado, vai ao templo, porque parece-me que o templo é o refúgio para aqueles que estão vivendo em suas mazelas. São nos dias maus que aqueles que desconsideram a importância do templo procuram o templo, porque sabem que na igreja há uma palavra de esperança, há uma palavra de consolo, há uma palavra de ânimo, há uma palavra de cura. O Isaías faz justamente isso. Quando o seu tio morre, ele vai ao templo, ele procura Deus, ele vai à congregação, ele vai cultuar. Percebe que quando ele chega no templo, a Bíblia diz que ele viu a imagem mais sublime que um homem pode ver. A Bíblia diz que ele viu o Senhor, ele contemplou Deus, assentado, não em pé, em um alto e sublime trono. Percebe que agora nós encontramos um contraste ao reino da terra, reino do rei Uzias,
E o seu trono está vazio, porque ele morreu. No entanto, Isaías olha para o céu e ele encontra outro trono. Mas o trono do céu não está vazio, ele está ocupado. Deus está assentado no alto e sublime trono. Logo nós encontramos uma evidência clara do governo de Deus. Quando você olha o contexto de Isaías, a partir do capítulo 1, você vai perceber que a política estava complicada, que os homens eram violentos, que o Israel, ou a nação de Israel, cultuava erroneamente. A religião da época era um fracasso. Parece que é um cenário muito parecido com a nação brasileira. E quando nós encontramos as mazelas da vida, as dificuldades, nós nos perguntamos: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Isaías poderia perguntar, que viu meu tio morrer e não fez nada. Onde é que está Deus se esse cenário político da nossa nação é tão complicado e ele não faz nada? Nós nos perguntamos aonde que está Deus quando uma criança é estuprada, abusada, e termina engravidando e tendo que tirar essa criança. Nós nos perguntamos: onde está Deus? Aí Isaías diz aquilo que nós precisamos compreender: Deus está sentado no alto e sublime trono. Ele continua governando o universo, porque as mazelas do mundo não são sinônimos da ausência do governo de Deus. Deus continua milimetricamente governando todas as coisas, e as dificuldades que nós enfrentamos não é a ausência do seu governo em nossa vida. Ele está sentado. Os Salmos, capítulo 103, versículo 19, diz que nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e de lá ele domina sobre tudo e sobre todos. Deus não perdeu o controle do universo. Deus não perdeu o controle da humanidade. A história não está à deriva. Tudo que está acontecendo está milimetricamente sob o controle daquele que governa todas as coisas, a saber, Deus. Ele está governando todas as coisas. O texto diz que Isaías o vê, e ele está sentado. Quem é Deus? Essa talvez seja a pergunta muito feita. Quem é Deus? No concílio em que eu tive de participar, me fizeram uma pergunta. Ele falou: Hernandes, defina Deus para mim. Eu falei: eu não consigo defini-lo, porque todo ser que é definível é um ser limitado. Não dá para eu definir alguém ilimitado, porque Deus é muito mais do que a minha mente consegue imaginar. Deus é muito mais do que isso. Mas o texto sagrado diz que Isaías, quando vê Deus, ele vê, primeiro, um Deus que é soberano, um Deus que governa todas as coisas. O texto diz que ele viu o Senhor, porque Deus é o Senhor do universo, dos vivos, dos mortos, dos anjos que estão em pé e dos anjos caídos. Ele é o Senhor de toda a terra, de todo o universo, de todo o cosmo. Mas a Bíblia diz que também Isaías vê a sua santidade, porque os anjos celebram a sua grandeza, cantam diante dele e reconhecem que Deus é santo. É santo, é santo, porque esse é o cântico que os anjos cantam diante de Deus, assentado com a sua glória, com a sua Shekinah, com a sua grandeza, com o seu louvor, com o seu esplendor, e diante deles está ali serafins. Serafins é uma classe de anjos, que significa anjos de fogo. Diante de Deus, eles aqui aparecem como adoradores, adoradores perfeitos, porque a Bíblia diz que eles não têm pecado, eles não têm defeito, são anjos, seres perfeitos. Agora, diante dele, eles têm um cântico na boca. E qual é o cântico dos anjos? Perceba que é um cântico teocêntrico. Eles exaltam a grandeza de Deus. Qual é o cântico de hoje? Diria um serafim para outro. Vamos cantar aquela música, qual é? Santo, Santo, Santo. E amanhã, qual é o repertório do louvor de amanhã? É aquele mesmo, Santo, Santo, Santo.
E a música da EBD que nós vamos cantar, diriam os serafins, eles diriam aquela: Santo, Santo, Santo. E o culto de domingo que vem, que vai estar encerrando a campanha de missões, é o mesmo: Santo, Santo, Santo. Só tem uma música: Deus é santo. A Bíblia diz que Ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele é perfeito. Quando nós olhamos o mesmo cântico dos anjos, à luz de Apocalipse capítulo 4, eles mudam um pouco o repertório. Mas perceba que o cântico continua sendo teocêntrico. Eles dizem em Apocalipse 4:11: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não mudou. Percebe que o lugar do adorador na adoração é adorando, só isso. É a Deus que nós estamos a exaltar. É a Deus que nós estamos a cultuar. Porque a glória é de Deus, o louvor é de Deus, a honra é de Deus, a majestade é de Deus. Tudo pertence a Ele. A razão deste culto, assim como o culto de Isaías, não era o homem. Como a razão desse culto não sou eu e não é você. A razão desse culto é aquele que merece ser reconhecido nos seus atributos, na sua grandeza, na sua glória. E é por isso que os anjos cantam a sua grandeza. Mas percebe, o texto diz que os serafins têm 6 asas. Imagina essa cena. E eles estão diante do Senhor. 2 asas eles colocam sobre os olhos. E diz o comentarista que eles não poderiam contemplar a santidade, a grandeza, a perfeição de Deus, mesmo sendo eles seres perfeitos. Porque os anjos são perfeitos, mas perto de Deus a perfeição deles é muito limitada. Então, diante do esplendor de Deus, para não ver, tampava os olhos. Mas o texto diz que com as outras 2 asas eles tampavam os pés, porque os pés são símbolos de poder. E diante de Deus não tem poder. Ele é que é o Todo-Poderoso. Não tem gente poderosa, não tem governadores, não tem milionários, não tem ricos, não tem senhores, porque Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso e o detentor de todo poder. Então eles cobrem os seus pés no reconhecimento de que não existe poder diante de Deus. Ele é o poder em si. Mas a Bíblia diz que com as outras 2 asas, eles voam por cima do trono e cantam, e celebram, e engrandecem a Deus, e reconhecem a sua soberania. Meus irmãos, eu fico a imaginar o tamanho do privilégio que Isaías teve. Eles viram o próprio Deus. É uma visão, verdade, mas contemplou a grandeza e a majestade do Senhor. Agora o texto diz que, em segundo lugar, Isaías não somente tem uma visão de quem Deus é, mas Isaías também tem uma visão clara da sua situação espiritual. Versículo de número 5. Olha o que o texto diz. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Quando Isaías contemplou a grandeza de Deus e viu o esplendor de Deus, diz a Bíblia que Isaías dá um grito: ai de mim, porque eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías aqui então tem, ao ver a santidade de Deus,
ele reconhece a sua pecaminosidade. Porque um homem só consegue enxergar os seus pecados quando ele começa a contemplar quem Deus é. Deus é santo. Mas eu, diante de Deus, sou pecador. Ai de mim. E Isaías traz alguns reconhecimentos. Primeiro, ele diz: ai de mim, estou perdido. Sabe o que eu acho interessante? Porque Isaías assume a sua condição espiritual diante de quem Deus é e diante do que ele viu. O que Isaías disse de si? Estou perdido. Isaías é judeu. Como um bom judeu, cresceu ouvindo a Torá, a lei. Como um bom judeu, fazia cultos na sua casa, ia ao templo anualmente, conhecia a Bíblia inteira. Como um bom judeu, era generoso, ofertava, cuidava de pobre, dava dízimos. Mas quando ele chegou diante de Deus, percebeu que a sua expressão de religião não havia ainda lhe salvado. Por isso ele grita: estou perdido. O que Isaías está nos ensinando é que é possível nós frequentarmos os ambientes religiosos, nós participarmos de culto, nós ouvirmos pregações, nós conhecermos a Bíblia, nós devolvermos o dízimo, nós ajudarmos um pobre e ainda nunca ter tido uma experiência de conversão. Ele diz: estou perdido. Tem muitas pessoas que precisam fazer como Isaías. Reconhecer a sua condição espiritual diante de Deus. Reconhecer que a performance da sua religiosidade não tem sido o suficiente para lhe dar a eternidade. Porque o céu não é lugar para religiosos, irmãos. Na nossa sociedade atual, ser religioso é sinônimo de ser uma boa pessoa. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, a crítica de Jesus não foi ao Estado, não foi a César, não foi a Herodes, não foi aos grandes daquela época. A crítica de Jesus Cristo foi contra a religião, contra os religiosos. Foi contra os fariseus que Cristo se posicionou. Logo, ser religioso não basta. É necessário nascer de novo. É necessário reconhecermos a nossa condição. Não há vergonha em reconhecermos que estamos perdidos. Vergonhoso é acharmos que já fomos encontrados e no final de tudo não sermos salvos. Há algum problema reconhecer que estou perdido? A Bíblia diz que não. Porque Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para esse grupo de pessoas que perdidos, nas suas perdições, nos seus pecados, nos seus erros, gritam: estou perdido. E Deus fala: ok, eu vim para buscar você. Eu vim para te encontrar. Olhe para as parábolas de Lucas capítulo 15, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido. Todos aqueles que foram perdidos, admitiram a sua perdição, foram encontrados por Cristo, foram salvos por Cristo, foram resgatados por Cristo, foram regenerados por Cristo, porque um dia admitiram: perdidos estamos. Aí Deus falou: se você reconhece que está perdido, então você vai ser achado. Mas Deus não acha pessoas que não reconhecem a sua perdição. Tem muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas perdidas, mas que não reconhecem, como Isaías reconheceu: eu estou perdido. A segunda questão que essa vida de Isaías nos ensina é porque Isaías reconhece uma segunda questão, irmãos. Isaías reconhece os seus pecados. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Há aqui um reconhecimento do seu pecado. Sabe o que é interessante? É porque Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele vem o tempo inteiro denunciando o pecado alheio. Sim, ele diz no capítulo 3, ai dos idólatras, apontando o pecado alheio. Ele diz no capítulo 4, ai dos beberrões, apontando o pecado alheio.
Ele diz no capítulo 5, ai das nações violentas, reconhecendo o pecado alheio. Isaías era perito em enxergar o pecado dos outros. Mas um dia, ele encontrou Cristo, ele encontrou Deus, ele viu a majestade de Deus. E quando ele se aproximou de Deus, ele não disse mais, ai dos outros, ele disse, ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe quando é que nós reconhecemos os nossos pecados? Quando nós nos aproximamos do Senhor. Enquanto nós estamos longe de Deus, nós começamos a enxergar o pecado das pessoas inteiras da nossa volta. Tu viu fulano, tu viu ciclano, tu viu Beltrano, tu viu aquela igreja, tu viu aquele comportamento. Aí um dia a gente se aproxima de Deus. E a gente deixa de olhar para o próximo. E nós começamos a ter uma consciência dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Isaías conseguiu ver os seus pecados porque se aproximou de Deus. E há uma música do Anderson Freire chamada Imperfeito. E ele começa dizendo assim: Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Eu vejo erro nas pessoas, mas eu não olho os meus defeitos. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Eu vejo erro nas pessoas, mas eu não olho os meus defeitos. Eu acho que nós precisamos começar a orar a música que o Anderson fez. Quando nós começamos a nos achar perfeitos demais, nós só contemplamos o que o outro de errado pratica. Mas ele começou a ver o seu pecado. E começou a confessar o seu pecado. E quando o seu pecado foi explicitado, não se achando mais perfeito, diz a Bíblia que Deus levanta um anjo. E esse anjo vai diante do altar de Deus e prega uma brasa. Então perceba que o altar de Deus é um altar de fogo. Não se espante quando os pentecostais falam tanto de fogo. Porque o trono de Deus é um trono de fogo. Uma brasa foi arrancada daquele lugar. E essa brasa foi conduzida até Isaías. E a Bíblia diz que ele pegou aquela brasa, tocou os lábios de Isaías e disse: o teu pecado foi perdoado. Porque aonde tem confissão, tem perdão. Olha só, onde tem confissão, tem perdão. Isaías confessou, porque ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Onde é que estão os nossos pecados? No de Isaías eram os lábios. Talvez Isaías era um homem caluniador. Talvez Isaías era um cara difamador. Talvez Isaías era mentiroso, incontido. Talvez Isaías era maledicente. O pecado dele era dos lábios. Agora, onde estão os nossos pecados? Onde estão os meus pecados? Perguntaria eu para mim. Onde estão as suas falhas? Porque quando Isaías disse: o meu pecado é esse, ele confessa para Deus. A Bíblia diz que Deus levanta um anjo para simbolizar o perdão que ele iria receber. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que os confessa e os deixa alcançará do Senhor misericórdia. Quem encobre os seus pecados, quem não admite os pecados que tem, quem não confessa para o Senhor as práticas erradas, o texto diz: jamais prosperará. A Bíblia está nos ensinando que os pecados ocultos podem ser a causa que nos impede de alcançarmos a prosperidade. Deus não resiste só ao soberbo. Deus também resiste àquele que peca ocultamente, que não reconhece. Mas se eu confessar e eu abandonar, eu vou alcançar do Senhor misericórdia, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há perdão para os nossos pecados, se houver confissão do nosso coração. Então Isaías primeiro vê quem é Deus.
E eu oro para que todos nós tenhamos essa visão de quem é Deus. Ao mesmo tempo, vê os seus pecados, alcança perdão. Mas a Bíblia diz que Isaías então vê agora a humanidade. Ele diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Perceba que agora Isaías não está condenando o pecado alheio, como ele disse antigamente. Ai deles, porque o ai é um símbolo de juízo. Mas ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não está condenando o outro. Ele está vendo que o povo onde ele está, ou com quem ele convive, também estão perdidos. E o que fazer quando nós vemos a perdição da humanidade? Ele diz no versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diz ele, respondendo a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa expressão ela é fantástica, porque parece que quando Isaías ele tem esse contato com Deus, os seus sentidos são desobstruídos, porque Isaías passa a ver o que ele não via antes, mas Isaías passa a ouvir o que ele não ouvia antes. Primeiro ele diz que viu Deus, viu seus pecados, viu a humanidade, e agora ele ouviu a voz de Deus. Os seus sentidos foram desobstruídos. E é interessante, porque o texto diz que há uma pergunta. Quem enviarei? É a pergunta de Deus. Quem há de ir por nós? É a pergunta de Deus. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós quem? Nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esse texto nos traz algumas lições importantes, porque Isaías responde essa resposta. Responde essa pergunta. E ele diz: eis-me aqui. Então, tem algumas questões importantes. Primeiro, Isaías se voluntariou para a obra missionária. O texto diz: quem enviarei? Deus não disse: Isaías, vai. Não, é só uma pergunta. Qualquer pessoa pode ouvir, mas nem todo mundo vai dizer: eis-me aqui. Isaías está se voluntariando para a obra de Deus. Por que Isaías está se voluntariando? Simples. Isaías tem uma coisa no seu coração que muitas vezes falta no nosso: gratidão pelo perdão dos seus pecados. Ele acabou de ser perdoado. Ele acabou de entender que nenhuma condenação há mais para ele. Ele acabou de ver quem Deus é. E quando ele ouve a voz de Deus, prontamente ele diz: eu sou grato a Deus. Como é que eu demonstro a minha gratidão? Dizendo: eis-me aqui, eu estou à tua disposição. Sabe como é fácil nós encontrarmos os gratos? Dentro das igrejas é muito fácil você encontrar uma pessoa grata a Deus, porque as suas mãos nunca ficam desocupadas. Os gratos sempre estão envolvidos na obra de Deus. Os gratos sempre estão comprometidos com o reino de Deus. As suas mãos não ficam desocupadas. O tempo inteiro elas estão cheias. Cheias porque querem servir. As mãos dos gratos estão erguidas na adoração. As mãos dos gratos estão nos bolsos para a contribuição. As mãos dos gratos estão estendidas em ação de compaixão para com a vida dos seus semelhantes. O tempo inteiro ele está com as mãos ocupadas. Dentro da igreja eu só posso dizer que sou grato a Deus se eu trabalhar para Deus. Não existe pessoas agradecidas que não trabalhem para Deus. Não existem. Mas da mesma forma que o grato é evidenciado pelo serviço que presta ao seu Senhor, os ingratos são percebidos pelo serviço que não prestam ao seu Senhor. Então, diante disso, você tem que tomar uma posição. E tem que perceber se você está sendo grato ou ingrato. Porque na obra de Deus, ninguém pode ser espectador.
Na obra de Deus só existe operários. Todo mundo tem que trabalhar para Deus. Ele diz, eis-me aqui. Voluntariedade. Segunda questão. O texto nos mostra. Isaías tinha uma consciência de que ele estava fazendo agora para Deus. Porque a pergunta é, quem há de ir por nós? Perceba que o chamado não é quem há de ir pela Igreja Batista Boas Novas. Não, não é isso. Quem há de ir pelo pastor Hernandes? Não é esse chamado. Quem há de fazer pela denominação batista? Pela convenção, pela associação? Não, não é essa a pergunta. A pergunta de Deus é quem há de ir por mim, por nós, pela Trindade. Porque nós temos que ter uma consciência de que quando nós nos envolvemos na obra missionária, nós não estamos fazendo para a nossa denominação. Nós não estamos fazendo para os nossos líderes religiosos. Nós não estamos fazendo para a nossa igreja. Nós estamos fazendo para Deus. Há essa necessidade de compreendermos isso. Porque se eu fizer para a igreja, no dia que a igreja me desgostar, eu vou parar de fazer. Se eu fizer para alcançar reconhecimento da minha denominação, quando a minha denominação não me reconhecer, eu vou deixar de fazer. Quando eu fizer para agradar um pastor, no dia que eu não for com a cara desse pastor, eu vou deixar de fazer. Mas a necessidade é que nós reconheçamos que a obra que nós estamos a fazer não é para homem, é para o Senhor. É para o Senhor. Embora você esteja sendo abençoado por essa pregação, eu não estou fazendo para você. Embora você foi abençoado por meio da dirigência, a dirigência não foi feita para você. Embora você foi abençoado por meio dos louvores, os louvores não foram para você. Nosso alvo é agradar o coração de Deus. É o dele. E eu li ontem no livro do Leonardo Riveril, ele disse o seguinte: se nós desagradarmos a Deus, então não importa quem nós vamos agradar. Mas se nós agradarmos a Deus, então não importa quem nós vamos desagradar. Porque o objetivo nunca foi agradar o homem. O objetivo sempre foi agradar a Deus. É tão bom, é libertador isso, não é? É libertador, irmãos. Eu parar para pensar que tudo que faço é feito para o Deus que me resgatou. Isso nos sugere que você deve parar de buscar reconhecimento humano. Isso nos sugere que você deva parar de querer ao fim do culto receber uma tapinha nas costas, dizendo bem feito, você foi o máximo hoje, sabe? Foi bênção, né? Não, nós não estamos fazendo para isso. Se vier um reconhecimento humano, é alguma coisa a mais. Mas nós não buscamos o reconhecimento da terra. Nós buscamos o amor do céu. Nós buscamos agradar a Deus. Isaías disse, Deus disse, quem há de ir por nós. O texto nos sugere uma terceira lição. Deus não insistiu com Isaías. Ele só fez uma pergunta, ou duas perguntas. Quem enviarei e quem há de ir? Isaías prontamente disse, eis-me aqui. Deus não insistiu com Isaías, dizendo, Isaías, por favor, Isaías. Porque às vezes a gente acha que Deus vai fazer isso conosco, né? As músicas dizem, Deus não desiste de você, não é? É como se Deus estivesse mendigando a nossa atenção, dizendo o tempo todo, por favor, faça a minha obra, por favor, pregue o meu evangelho, por favor, contribua com o reino. Irmãos, Deus não faz isso. Deus não insiste, foi só uma pergunta. Porque quem entendeu. Quem foi convencido não precisa de comoção, não precisa de incentivo a mais, a não ser a cruz de Cristo. Todas as vezes que me sinto desanimado da caminhada, eu olho para o retrovisor, eu olho para a história, eu me lembro do Gólgota, eu me lembro da cruz, eu me lembro dos cravos, eu me lembro do sacrifício, eu me lembro do que Cristo fez por mim. E depois de algum momento,
o meu coração é reabastecido novamente. Porque eu entendo, é para o Senhor. Você não precisa insistir. Sabe, irmãos, eu tenho dito eis-me aqui, às vezes até demais. Às vezes até demais. Tenho dito eis-me aqui, às vezes muito para as pessoas, para as igrejas, para convites, para necessidades. E às vezes que eu começo a achar que é demais, aí eu olho para o que Cristo fez e falei, ainda é de menos. Porque tudo que eu disser para ele, eis-me aqui, ainda é pouco diante do que ele fez por mim. Só que existe uma quarta questão. Isaías não colocou condição para o serviço. Quem enviarei, quem há de ir por mim? Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba que ele não colocou nenhuma condição. Ele não perguntou, Senhor, para onde é? Para onde é que o Senhor vai me enviar? Senhor, quem é que vai andar comigo lá? Esses irmãos para onde eu estou indo, eles têm condições financeiras? Eles vão me tratar bem, Senhor, se eu chegar lá? Como é que vai ser? Isaías não colocou nenhuma condição. Porque ele entendeu que quem estava chamando era Deus. Nós colocamos condição para os homens, para Deus não. Se ele chamar você 50 vezes, a sua resposta 50 vezes precisa ser, não importa para onde é, não importa com quem vou, não importa se vou ganhar alguma coisa, a minha resposta para o Senhor é, eis-me aqui, pode me enviar. Você tem dito isso para a obra de Deus? A obra de Deus hoje, se dependesse só de você, como é que estaria o reino de Deus? Se a obra missionária dependesse hoje, se todas as pessoas dessa igreja, todas, 100 pessoas, fossem todas elas iguais a você, como é que estaria a obra missionária? Se todas as pessoas orassem o tanto que você ora, quão fervorosos nós seríamos? Se todas as pessoas contribuíssem igual você contribui, nós seríamos mendigos ou nós seríamos abastados? Percebe? Ele não colocou nenhuma condição. Então o que é que você sugere, pastor? Bem, eu sugiro que essa deva ser a nossa resposta diante das demandas do reino de Deus. Eu sugiro que para cada necessidade do reino, você se levante dizendo, não sei para onde é, nem sei o que fazer, mas eu quero ir. Eu estou à disposição. Eu encerro o culto contando uma ilustração que já contei outrora. O ano passado nós precisávamos de alguém para trabalhar em uma área específica dessa igreja. E acabou um culto de domingo, e eu contemplando uma irmã, acabou o culto, eu falei, rapaz, eu vou chamar essa irmã. Falei, irmã, a igreja está com a necessidade nessa e nessa área. Eu estava pensando se você não poderia nos ajudar. Ela falou, eu posso. Falei, sim, mas você sabe qual é a área, mas você não sabe nem o que fazer ainda. Ela falou assim, não importa, pastor, não importa. Se é para Deus, o meu nome é pronto, pode contar comigo. Olha, irmãos, que coisa fantástica. Ela não sabia o que era, não sabia como fazer, mas quando ela entendeu que era uma necessidade do reino, ela disse, não importa. Porque lá no nosso serviço, quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente aprende, não aprende para fazer? Para ganhar o dinheiro? Se o patrão colocar as especificidades do seu serviço, e você não souber fazer alguma coisa, sabe o que você vai fazer? Você vai para a internet, você vai pagar um curso, você vai fazer uma qualificação, e quando der daqui uma semana você vai estar envolvido, perito no serviço, não é? Mas quando é de Deus a gente fala assim, não é a minha área. Tem gente que diz, a minha área não é criança. Não é criança? Como é que uma igreja pode dizer que a área dela não é criança? Com que autoridade uma igreja que diz servir a Deus pode dizer que a área dela não é criança? Nossa área é onde Deus nos mandar, irmãos. Onde Deus nos mandar, é ali que nós devemos estar. Deus não nos deu o dom para que nós ficássemos assentados. Nós somos um corpo e todo o corpo precisa estar ajustado e bem envolvido na obra do Senhor. Essa precisa ser a nossa resposta para Deus. Domingo que vem, passando esse que vem no outro, nós vamos ter a nossa coleta da oferta missionária. E você vai responder para Deus de acordo com a sua competência e a sua capacidade econômica. A quantidade dessa resposta é individual.
mas há uma necessidade de que todos nós, coletivamente, possamos dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, para a tua obra, eis-me aqui. Encerro falando da nossa congregação. Hoje o templo já foi arrumado, já foi pintado, já foi limpo. Na semana que vem, nós daremos início à nova congregação que receberá o nome de Igreja Batista Peniel no Teresa Hilário. Eu orei aqui domingo passado pelos irmãos que eram contribuintes, que aceitaram o desafio de ofertar, e eu não citei o meu nome. A Anaísa falou: eu devia ter citado o teu nome também, porque o povo saber que você está ofertando. Falei: eu pastorei essa igreja há 8 anos. Tudo que eu peço para as minhas ovelhas fazerem, eu sou o primeiro a fazer. Eu nunca pedi uma oferta para qualquer área dessa igreja que eu não fosse o primeiro a botar a mão no bolso a invertir, Claro, quando se trata da abertura de uma nova igreja, eu não vou perder o privilégio de participar do sustento dessa obra, porque eu sei que a seu tempo e do seu modo, Deus nos recompensará. Que essa seja a nossa contínua caminhada diante do Senhor. Eu quero orar por você. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. E eu queria que você se perguntasse: qual tem sido a sua resposta para Deus diante do que Ele tem falado com você? Você tem dito para Deus: eis-me aqui? Quais são as áreas que você está envolvido hoje da obra de Deus? Onde é que você serve nessa igreja? Qual área você serve? Onde você contribui? Onde você trabalha? Onde é que o seu serviço é visto? Bem, Isaías está nos convidando hoje a refletir sobre isso. Se você estiver desagregado do serviço, eu quero dizer para você que Deus conta com o seu trabalho. Deus quer você envolvido na obra dele, fazendo a vontade dele e dizendo para ele: eis-me aqui. Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua palavra e agradecer por aquilo que ouvimos e compreendemos essa noite. Compreendemos que o Senhor é santo e que ninguém pode ser igualado à tua grandeza. Compreendemos que o Senhor está no controle das nossas vidas, porque o Senhor está no controle do universo inteiro. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. Oramos, compreendemos que somos pecadores, que devemos diante do Senhor admitir os erros que temos cometido, que devemos confessar para o Senhor os nossos pecados, a fim de alcançarmos perdão em tempo oportuno. A tua palavra diz que não importa o pecado, se nós confessarmos e abandonarmos, nós vamos alcançar misericórdia. Graças ao Senhor por isso. Mas nós queremos, Pai, que o Senhor nos convença de trabalhar para o Senhor. Na tua obra não pode existir preguiça, apatia, inércia. Nós precisamos continuar sendo uma igreja ativa. E eu quero louvar o teu nome pela vida daqueles que nessa comunidade de fé, ó Deus, tem servido ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por essa pandemia, porque durante essa pandemia, Deus, o Senhor levantou muitas pessoas abençoadas para servirem o Senhor. Nada nessa igreja parou de funcionar, Pai, nada. O louvor continuou funcionando, a pregação continuou funcionando, a obra continuou sendo sustentada, a disposição em cultuar continuou. O Senhor tem levantado servos do Senhor, e eu louvo o teu nome pela vida dessa igreja que tem compreendido que nada pode parar o nosso serviço, nem pandemia, nem doença, nem nada. A obra do Senhor precisa continuar. Por isso nós temos dizido para o Senhor todos os dias: eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. E nós queremos continuar fazendo a tua obra. Que o Senhor nos recompense do teu modo, do teu jeito, no teu tempo. E ainda que as recompensas da terra não apareçam, nós estamos convictos: há uma recompensa na eternidade. Nós agradecemos o Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo
esteja sobre a nossa vida, sobre a vida dessa igreja, hoje e sempre. E essa igreja diz: amém.